Caros alunos, o objetivo desse vídeo é dar seguimento à introdução de modelagem com o SAP 2000. Hoje a gente vai modelar esta grelha. Trata-se de uma grelha relativamente simples, embora tenha muita informação nesse desenho. O que eu tenho aqui são 3 ambientes, 6 pilares, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Tenho 7 vigas, P1, P2, P3, P4, P5, P6 e V7, todas com a mesma seção transversal de 12 cm de base por 50 cm de altura. Tenho um material, que é um concreto classe C20, com as propriedades de módulo de elasticidade 25 GPa ou 2,5 vezes 10 a sétima kN por metro quadrado, coeficiente de Poisson de 0,2, peso específico de 25 kN por metro cúbico e coeficiente de expansão térmica de 10 a menos 5 por grau Celsius. O carregamento que eu tenho em vermelho está indicado a carga permanente, que seria o nosso peso próprio dos elementos, será considerado automaticamente no SAP usando o peso específico do material vezes a área da seção transversal, dentro daquele load pattern chamado DED. Mais o carregamento indicado na figura, que leva em consideração as alvenarias que eu tenho aqui em cada um dos elementos. Então aqui em vermelho indicadas essas cargas permanentes, viga por viga, trecho por trecho. Quando na viga é indicado apenas uma, como esse 6 aqui, ela atua nos dois vãos, tá? Quando eu tenho dois trechos diferentes, eu tenho, por exemplo, 6 aqui e esse 7 atua em toda essa área. Mas isso vai ficar mais claro, vai ficar mais claro na modelagem. Tenho também a carga variável, que é relativa ao uso desses ambientes, que está indicada em verde. Reparem que ela não atua em todas as vigas, pois essas lajes são unidirecionais e não se apoiam nas 4 vigas de contorno, mas sim em apenas 2 cada uma. E vamos utilizar duas combinações, uma de estado limite último, em que tanto a ação permanente como a ação variável são majoradas pelos coeficientes de segurança de 1,4, e uma de estado limite de serviço, que a ação permanente não é majorada e a ação variável é minorada por um coeficiente 0,3. Nesse ponto, vamos para o programa SAP 2000 para começar com a modelagem. Então, primeira coisa, como sempre, preciso definir a unidade aqui embaixo. Então, vou adotar kN, metro e grau Celsius como unidade de modelagem. Aqui, kN, metro e grau Celsius. Vou vir aqui em arquivo novo, file new model, e vamos começar definindo o grid dessa estrutura. Para definir o grid, eu preciso verificar onde eu vou representar essa estrutura. Então, toda essa minha estrutura, ela será representada com o eixo X aqui na horizontal e o eixo Y aqui na vertical. O eixo Z, vou representar como uma bolinha, seria o eixo saindo da tela do computador. Dessa forma, na direção de X, eu preciso de 4 linhas de grid, uma para fazer essa viga, uma para fazer essa, uma para fazer a viga 6 e uma para fazer a viga 7. E na direção de Y, eu preciso de 3. Uma para a viga 3, uma para a viga 2 e uma linha de referência para a viga 1. Na direção de Z, basta uma para conter o plano do desenho. Então vamos ao programa. Grid only. Na direção de X, nós precisamos de 4 linhas. Na direção de Y, precisamos de 3 linhas. E na direção de Z, de uma linha. Quanto ao segundo quadro aqui, grid spacing, que seriam os espaçamentos. Se observarmos o projeto,
dá para ver que não existe um padrão de espaçamentos. Desta forma, eu não vou lançar nenhum valor aqui e vou editar o grid depois para colocar as dimensões corretas. E a posição inicial do eixo XYZ, que está aqui embaixo, First Grid Line Location, se eu deixar em 0, 0 e 0, isso vai colocar os eixos ali onde está o P4. Então, ok. Vou fechar a janela bidimensional e trabalhar apenas com a janela tridimensional. Para editar os espaçamentos do grid, lembrando, eu posso dar um duplo clique sobre uma das linhas do grid, ele vai abrir aqui a janela de edição, ou clicar com o direito em um ponto qualquer da parte escura da tela, editar grid e modificar o grid global. Aqui, o que eu vou fazer? É mais fácil trabalhar com espaçamentos do que com ordenadas. Então, vou selecionar os espaçamentos aqui. E ele vai colocar os espaçamentos no grid em X e Y. Se eu der uma olhada lá no meu esquema da planta de formas, nós temos que na direção de X, seja horizontal, os espaçamentos são... Lembrem que isso aqui segue o sentido do eixo. Como o eixo X é da esquerda para a direita, eu conto os espaçamentos da esquerda para a direita. Então, nós temos 3,15 metros no primeiro espaçamento, 2 metros no segundo espaçamento e 1,65 metros no terceiro espaçamento. Esse último fica como zero, pois são 4 linhas de grid e, entre elas, apenas 3 espaçamentos. Então, a última fica com zero, porque não representa um espaçamento. Não mexam com esse zero aqui. A segunda tabela seria o espaçamento em Y. Então, olhando lá no nosso projeto, como o Y aponta de baixo para cima, eu pego os espaçamentos de baixo para cima. O primeiro seria 4,15 metros e o segundo seria 1,65 metros. Novamente fica um zero sobrando aqui. Em Z não há espaçamentos, pois eu tenho apenas uma linha de referência para o plano desenhado aí. Então, se as dimensões estão corretas, vou dar OK. OK. Ele reorientou aqui o meu desenho. Vamos ampliá-lo um pouco. Deixa eu remover essa imagem temporariamente. E está aqui as minhas linhas de grid para começar a modelagem. Então, vamos lá. Da esquerda para a direita. Deixa eu devolver aqui o desenho. No menu de definição, vou definir o meu material. Então, observando ali o meu material, tem 2 aqui que o SAP já criou. Eu vou criar um novo, adicionar novo material. Vou chamar de C20, pois é um concreto classe C20. O tipo, outro, para que ele não me apresente essas propriedades para dimensionamento, que a gente não vai usar o dimensionamento. Depois, peso por unidade de volume, 25 kN por metro cúbico. Módulo de elasticidade, 2,5 vezes 10 a sétima kN por metro quadrado. Coeficiente de Poisson, 0,2. E coeficiente de expansão térmica, 1 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Todas as propriedades lançadas, vou dar OK. E OK novamente, o material está criado. Vou definir agora a seção transversal. Definir Sections, Frame Sections, que são seções de barra. Adicionar nova seção. Como todas têm uma seção retangular, ela é usualmente aplicada aqui no tipo concreto. Não quer dizer que ela é feita de concreto. É uma seção retangular. Eu vou chamar de V de viga e todas elas têm 12 por 50 centímetros. O material dela é o C20, que a gente acabou de criar, e a altura seria 0,5 metros de altura por 0,15 metros, ou seja, 0,12 metros de base. Está aqui representada a nossa seção transversal. Vou escolher uma cor para ela, por exemplo, um azul forte. Vou dar OK.
A seção está criada, ok novamente. Com o material e a seção transversal colocada aqui, a gente pode começar finalmente a modelagem dessa estrutura. No entanto, aqui no menu de definição, ainda podemos definir os load patterns, que seriam os grupos de carga. Então, vamos fazer isso. Então, lembrando, ó, eu tenho o DED aqui, e nada mais ele faz do que esse multiplicador 1 do peso próprio aqui, Self-Weight Multiplier, deixa o peso próprio no automático. Ele vai pegar o peso específico do material e multiplicar pela área da seção transversal, carregando o peso da estrutura. Vou deixá-lo como DED mesmo, já que não adianta mudar o nome, porque o SAP vai continuar chamando ele de DED. E vou criar um para lançar o restante da carga permanente, que eu vou chamar de GK, e sem peso próprio, por isso o multiplicador 0. Vou colocar na lista. E um para o QK, que é a carga variável, multiplicador de peso próprio 0, colocar na lista. Observem que apenas o DED tem o peso próprio incluído aqui com esse 1. O GK e o QK não têm peso próprio. Como a gente vai somar essas ações, o peso próprio tem que entrar apenas uma vez no cálculo. Então, ok. E já vamos aproveitar aqui no menu de definição para definir também a combinação, Load Combination. Eu tenho duas combinações, então vamos adicionar uma nova. A combinação 1, de estado limite último, é uma soma linear e será o peso próprio vezes o coeficiente de segurança de 1.4. O peso próprio é o DED mais o GK. Esses dois somados dão o FGK da equação. E depois eu tenho mais 1.4 vezes a carga variável. Então, está montada a minha combinação, em que todas as ações estão majoradas aqui pelo coeficiente de segurança, γg e γq. Ok, vamos criar uma nova, que é a combinação de serviço. Então, comb2, estado limite de serviço, LS, soma linear. Dessa vez será o peso próprio sem majorar, então o DED vezes 1, mais o GK vezes 1, fator de escala 1. E a carga variável, que é o QK, minorada em 0.3. Dessa forma. Assim, nós temos aqui o equivalente da nossa combinação de serviço. Vamos dar OK. As duas combinações estão criadas, OK. Como não tem mais nada para mim definir aqui no menu de definições, vamos para o Draw, que é o desenho. No desenho, a gente tem a barra da esquerda aqui que permite essa modelagem. Vou pegar o elemento de barra, vou selecionar a viga 12 por 50, barra reta, nada de colocar rótulo, então deixa ela contínua. E aqui vocês têm que ter alguns cuidados, tá? Vamos dar uma olhada em tela grande aqui no nosso projeto. Qual que é o cuidado? Se eu desenhar, por exemplo, essa viga 2 como uma barra única, eu terei dificuldades em, desse lado, lançar uma carga distribuída e desse lado lançar uma diferente. Então, aqui onde o carregamento muda, para facilitar, eu vou desenhar essa barra como dois segmentos de barra. Um que vai do P1 até a viga 6 e um da viga 6 até o P3. A mesma situação vai aparecer também na viga 4, que tem dois carregamentos, um nesse trecho e um diferente neste. Isso vai facilitar um pouco o lançamento desses carregamentos, uma vez que eu posso selecionar apenas um pedaço da barra, já que ela vai estar segmentada em mais pedaços, para poder lançar essas cargas. Então, vamos voltar lá para o SAP 2000. Começar aqui a modelagem. Eu tenho o costume de desenhar as vigas na mesma ordem que elas estão numeradas. Então, a primeira viga que eu vou fazer é a viga 1. Que vem daqui a aqui. Aperto Enter para ele soltar a barra. A segunda viga que eu vou fazer é a viga 2. E lembrando, eu vou fazer dois segmentos. Então, eu tenho um segmento de A a C aqui. E sem soltar a barra, eu desenho o segundo segmento, C a D. Enter para ele soltar. E a viga 3, ela tem apenas um carregamento, eu posso desenhá-la como uma barra única.
Agora para a viga 4, vou fazê-la em dois segmentos. Um que vem aqui de 1 a 2 e depois de 2 a 3 vou fazer outro. Enter para ele soltar a ferramenta de desenho. A viga 5 é só um segmento, daqui até a linha 2. A viga 6 apenas um segmento, da linha 2 até a linha 3. E a viga 7 apenas um segmento, da linha 1 até a linha 2. Enter, como eu já terminei de desenhar, aperta ESC e ele libera a ferramenta de desenho. Para verificar se as seções estão desenhadas corretamente, eu vou vir aqui no Display Options, Set Display Options, onde está os joints. Eu vou desligar a invisibilidade do nó para verificar que todos os cruzamentos de barras possuem um nó, o que indica que eles estão interligados. E vou aproveitar também aqui no Set Display Options, na opção geral, ativar o Extrude View, momentaneamente apenas. Assim verei se nenhuma viga foi desenhada deitada. Como podem ver, todas estão na posição vertical, está correto. Vou desativar essa opção de visualização, que é mais fácil trabalhar com a visualização mais simples. Então, todos os elementos já estão modelados. O que a gente tinha que fazer no menu Draw, que é o desenho, está feito. Vamos para o seguinte, selecionar e associar os elementos e as propriedades a eles. A primeira coisa que eu tenho que associar são os pilares, que serão considerados apoios rotulados fixos, centrados no eixo de cruzamento das vigas. Então vou selecionar todos os nós que têm pilares. O P1 está aqui, está selecionado. O P2, P3, P4, o P5 e o P6. Vou ao menu Assign, Joint, Assign, Joint, Restrição. Lembrando que um apoio nada mais é do que uma restrição de deslocamento. E aqui todos eles são apoios rotulados, ou seja, as 3 translações fixas, as 3 rotações livres. Ok? E ele vai desenhar essa piramidezinha onde estaria cada um dos pilares. Colocados os pilares, agora vamos para as ações. Vou começar pelas ações permanentes, seguindo as vigas pela sua numeração. Então, na viga 1, ação permanente, seleciona a viga 1, Assign, Frame Loads. Isso é uma carga distribuída, gente. Não confundam com essa opção chamada gravidade. Então, distribuída. Ela está no grupo GK, tudo que está em vermelho é o meu grupo GK aqui. Direção global da gravidade. E o valor da carga é de 4,7 kN. Já representou a carga distribuída aqui atrás. Na viga 2, eu tenho duas cargas em 2 trechos diferentes. Como eu desenhei a barra como 2 segmentos, o primeiro segmento tem uma carga de 7,7, Assign Frame Loads, distribuída. O restante está igual, então é só trocar aqui, 7,7. E o segundo trecho tem uma carga de 6, ou seja, essa ponta, que é outro segmento, Assign Frame Loads, distribuída, 6. Na viga 3, toda ela tem uma carga de 6 kN. Então, ela é um segmento só. Assign Frame Loads, distribuída, carga de 6. Na viga 4, são 2 carregamentos diferentes. O primeiro trecho, que está aqui embaixo, a gente já desenhou como um segmento separado, tem uma carga de 9,2. Então, Assign Frame Loads, distribuída, 9,2. E o segundo trecho, aqui na frente, tem uma carga de 3. Assign Frame Loads, distribuída, carga de apenas 3. A viga 5 tem uma carga de 12,8. Então, seleciona a barra, Assign Frame Loads, distribuída, 12,8. E a viga 6, aqui em cima, tem uma carga de 3 também. Então, seleciona ela. Assign Frame Loads, distribuída, 3. E a última viga, que é a viga 7, uma de 9,7. Então, seleciona Assign Frame Loads, distribuída,
9,7. Olhando aqui na figura e no esquema, dá para conferir que os carregamentos foram lançados adequados, a carga permanente já está aplicada. Então, como eu estou vendo aqui apenas carregamento do GK, estão vendo aqui o destaque, né, GK, eu vou limpar essas informações da tela, o que não quer dizer que elas serão apagadas. Indo aqui em Display, mostrar estrutura indeformada, que é Show Undeformed Shape. E vou lançar agora o carregamento variável, que está representado em verde aí na figura. Começando pela viga 1, Assign Frame Loads distribuída. O grupo agora é o QK, que é carga variável, e o valor da carga nesta viga é de 2,1. Ok. A viga 2, no primeiro trecho, também tem uma carga de 2,1. Então, Assign Frame Loads distribuída 2,1, ok. E a próxima viga que tem uma carga variável é a viga 4, o primeiro trecho, ou seja, esse aqui. Assign Frame Loads distribuída e o valor da carga ali é 2,4. A viga 5 tem uma carga variável de 5,1. Seleciona, Assign Frame Loads distribuída, 5,1. E por último, a viga 7 tem uma carga distribuída de 2,8. Assign Frame Loads distribuída 2,8. E o carregamento está lançado. Observem que essas cargas representam bem as vigas de apoio dessa laje que está nesse sentido, dessa laje que está nesse sentido e desta laje que está nesse sentido. Já a carga permanente, como nós tínhamos alvenaria, estava aplicada também, além das reações permanentes das lajes, o peso das alvenarias sobre as vigas. Com todo o carregamento lançado, vou ocultar isso, Display Show Undeformed Shape. Todas as informações já foram lançadas, então vou ocultar essa imagem também aqui da tela. E agora que tudo está associado, vamos para o menu de análise, Set Analysis Options. Eu tenho que dizer para o programa que isso é um processamento de grelha. Então, o atalho plano XY. Lembrando que grelha tem deslocamento vertical em Z, rotação em X e rotação em Y. Então, está definido aí o tipo de análise. Ok. E agora vamos mandar o SAP calcular esta grelha. Analisar, Run Analysis. Aqui lembrando, a lista de cálculos está aqui, esse modal sempre está presente, ele determina a frequência natural da estrutura. Eu vou clicar aqui em Do Not Run, para que a opção da ação dele aqui seja colocada como não processar. E ele vai calcular para o DED, que é o peso próprio automático, para o GK, são as cargas que nós lançamos que estavam em vermelho, e para o QK, que são as cargas que nós lançamos que estavam em verde. Sugiro que marquem aqui a opção sempre mostrar o monitor de análise. E mandem calcular. Vamos aguardar um momento, até que o processamento termine. Como eu não tinha salvo o arquivo, ele me pede para salvar. Vou chamar de grelha modelo. O arquivo de texto não tem nenhuma mensagem de erro e a análise está completa, basta fechá-lo. E agora, ele está me mostrando de forma automática a deformada para o DED, que seria só o peso próprio automático. Essa informação não é relevante agora, eu vou dar uma olhada no display deformada para o estado limite de serviço, ou seja, Combi 2 e ELS. Colocar nas opções para ele desenhar a estrutura original junto, tá ok. E aqui a gente vê visualmente que o maior deslocamento está lá na ponta do balanço da sacada. Se eu parar o mouse sobre aquele ponto ou clicar com o direito sobre ele, vou clicar aqui com o direito, nós observamos que tem deslocamentos na direção 1, 2 e 3, uma translação em 3
e rotação em 1 e 2. Lembrando, cada nó tem 3 eixos locais. Então, esse nó tem um eixo 1 na direção de x, 2 na direção de y e 3 na direção de z. E é assim que são colocados os deslocamentos. Então, aqui dá para observar que nós temos um deslocamento para baixo de 0,017 metros. Um tanto elevado para esse tipo de estrutura, seria necessário aí alguma providência para reduzir este deslocamento, já que esta é uma combinação de serviço. Vamos dar uma olhada agora nos diagramas de esforços. Então, display, show forces, joints, que seriam as reações de apoio. As reações para a combinação 1, que são o estado limite último. Então, aí as nossas reações de apoio de todos os apoios. Essas serão as cargas que vão atuar nos nossos pilares devido a esta grelha. Pilares que não estão incluídos no modelo de grelha de forma direta. E agora vamos ver os esforços, show forces, frames, diagrama de momento na direção 3. Vou pedir para ele colocar os valores no diagrama. E esse é o nosso diagrama de momentos fletores. A gente pode até mudar o ângulo de visão ou alterar aqui a escala. E observem um detalhe interessante. Nessa viga aqui, há um momento negativo de 47 que aparentemente some nessa viga. Ou seja, ele está entrando aqui nessa viga aqui como esforço de torção. E há outros pontos em que também aparenta haver a transmissão de esforço como torção. Já nessa outra viga, ó, existe um momento negativo grande, mas ele consegue vir para essa viga aqui, ó, que é a continuidade dela, algo que essa não tem uma viga de continuidade para esse momento ser transferido. É uma das justificativas daquele deslocamento alto ali naquele ponto. Vamos ver agora o diagrama de cortante, que é o Share 2,2. Então, está aqui o nosso diagrama de esforço cortante. Lembrando, se eu clicar com o direito sobre uma barra, ele me mostra um resumo da barra, onde, inicialmente, aqui eu tenho o diagrama de corpo livre, diagrama de cortante, momento fletor, e a deformada, que pode ser vista em valores relativos ou absolutos. E por último, também nós temos, por ser uma grelha, o diagrama de torção, em que nós vemos que aquele momento fletor do balanço está entrando nessa descontinuidade do diagrama de torção aqui, que cria um valor de torção bem significativo para esta viga, além dos elementos da sacada aqui, ó. Todos têm valores de torção significativos. As demais barras possuem valores de torção, embora menores. Lembrando que nessa modelagem não foi reduzido em nenhum momento a inércia à torção da seção retangular. Estamos trabalhando com 100% da inércia à torção dessas seções retangulares. Bem, o objetivo era mostrar esta modelização. Nesse ponto, eu termino o vídeo. Até mais!